Por que que eu não sou protestante ou evangélico? Assim como queiram, né? Como todos os católicos que não conhecem a doutrina da igreja, eu também já tive assim uma grande chance, né, de ser protestante por também não conhecer a doutrina da igreja católica. Mas eu me recordo que a minha conversão ela aconteceu através da intercessão de Nossa Senhora. Eu estava ouvindo o acampamento para jovens na Canção Nova e quando o ministério começou a cantar uma música de Nossa Senhora, naquele momento eu comecei a chorar e eu senti assim algo espiritual mesmo, algo pesado saindo de mim. E naquele momento eu tive assim uma decisão firme de retornar, né, à igreja. Eu sempre fui católico, mas ali na minha fase da adolescência, com os amigos, né, eu não participava da missa aos domingos e eu saía com os amigos, ia me divertir e não ia para a missa. E a partir, né, daquela experiência que eu tive ouvindo pelo rádio, né, olha só que coisa interessante. Muitas vezes a gente não valoriza as pregações, os momentos de orações que nós podemos acessar pela TV, pela internet. E foi em um momento igual esse que eu recebi ali uma cura espiritual, uma força para que eu pudesse experimentar as graças que a Igreja Católica proporciona. Então eu tive, né, essa chance também de ser protestante, porque quando nós não conhecemos a nossa doutrina católica, nós somos levados por qualquer ventania contrária. É isso que acontece, infelizmente, com muitas pessoas que se dizem ser católicas e que agora, segundo elas, encontraram a verdade, né? Mas essas pessoas, elas não participavam frequentemente da igreja, são pessoas que não participavam da missa aos domingos, são pessoas que não participavam dos sacramentos da igreja, são pessoas que só têm o nome de católico, mas que na verdade não são católicos, né? Então também eu já fiz parte desse número de pessoas que só tinha o nome de católicas e que por causa disso, né, qualquer pessoa que chega dizendo ou falando que a gente idolatra porque a gente usa imagem, que é proibido rezar para os santos, tudo isso, né, são passagens selecionadas que os protestantes pegam essas passagens para ali colocar confusão na vida dos católicos. E quando a gente conhece a doutrina, a gente é vacinado contra essas coisas, né? É preciso que a gente tenha esse esforço, é preciso que a gente busque o conhecimento, né? Porque já dizia um santo, a gente só ama aquilo que a gente conhece. Não tem como a gente amar aquilo que a gente não conhece, né? Se a gente ama uma pessoa, é porque a gente conhece aquela pessoa. E assim, da mesma forma, é a nossa fé. Se nós conhecemos a nossa fé, nós vamos amar essa fé, né? E depois, né, que aconteceu esse processo de conversão na minha vida, eu procurei ler a palavra e procurei também aprender mais sobre a doutrina católica, aquelas dúvidas que eu tinha, né, que sempre a gente tem essas dúvidas, mesmo a gente sendo católico, né, mas aquele católico que não tem assim um conhecimento mais aprofundado, a gente tem sim essas dúvidas, porque a gente não conhece, então a gente vai ter dúvida sobre a veneração dos santos, né, sobre o uso de imagens, a gente vai ter essa dúvida sobre a veneração de relíquias, né, dos restos mortais dos santos. Então são todas essas coisas que eu procurei estudar, procurei me informar, né? Graças a Deus nós temos pessoas que se dedicam muito a esses assuntos, a esses estudos, né? Nós temos o padre Paulo Ricardo, nós temos o professor Felipe Aquino
E nós temos muitos e muitos padres que se dedicam em oferecer assim um conteúdo de alto valor, né? Um conteúdo assim que a gente possa aprender e que muitas vezes a gente não precisa nem pagar, né? De casa mesmo a gente consegue, se a gente tiver interesse, a gente consegue aprender mais sobre a nossa doutrina católica. Mas voltando a esse assunto, por quê, né? Que eu não quis ser protestante, por que eu não quis ser evangélico? Uma das razões também é que na igreja protestante tem várias igrejas, né, várias denominações, e que cada uma elas defende uma coisa diferente. Então, uma igreja lá defende uma coisa, a outra já contesta, a outra já critica. Ou seja, eles vivem em confusão entre eles mesmos, não tem uma organização, não tem uma hierarquia, assim como a Igreja Católica, né? Na Igreja Católica nós temos uma fé, a igreja ela guarda uma fé há mais de 2000 anos, desde o tempo dos apóstolos. Então só nisso a gente já percebe aí que a Igreja Católica ela é uma organização religiosa que ela é organizada, né? Então tem a hierarquia, tem o Papa, tem os bispos, né? Tem os padres. Então tem uma hierarquia até chegar ali nos fiéis. Coisa que na igreja evangélica a gente não vê isso. Então cada pessoa pode interpretar da forma dela, né, a palavra de Deus, até mesmo erroneamente. E ela pode fundar a igreja dela em qualquer lugar. Então essas coisas eu fiquei questionando e eu percebi que isso não é da vontade de Deus. Além disso, a gente vê que as igrejas protestantes, elas vieram de uma revolta de Martinho Lutero, ele que era um frade, ele que era um monge católico, se revoltou e quis ali fundar a sua igreja. E a partir dessa divisão, né, de Lutero, aí se espalharam, né, essas crenças, se espalharam essas igrejas, e hoje tem aí, a gente nem consegue contar quantas igrejas tem cada uma, ali tendo uma visão, né, própria da palavra de Deus. E eu vejo em tudo isso que não é da vontade de Deus. Então quando nós olhamos para a igreja católica, a gente vê uma igreja que vem desde o tempo dos apóstolos, que todos comungam da mesma fé, que tem uma hierarquia, e que quando a gente estuda, a gente vê que a mesma fé ali dos apóstolos, dos primeiros padres, é a fé que nós professamos hoje. Então tudo isso me faz ter mais firmeza e me faz acreditar na Igreja Católica. Tem pessoas também, né, influentes, pessoas que já foram protestantes, que quando começaram a estudar a história da igreja, a história antiga da igreja, se tornaram católicos. Nós temos como exemplo, né, de pessoas que eram protestantes e retornaram à igreja católica, nós temos um exemplo do Dr. Scott Hahn dos Estados Unidos. Inclusive ele tem um livro chamado Todos os Caminhos Levam a Roma, onde ele vai narrar ali como ele conseguiu entender que a Santa Missa, né, está contida na palavra de Deus. Então temos outros exemplos também, né, mas um dos que a gente mais conhece é do Dr. Scott Hahn, que levava muitas pessoas para a igreja protestante e agora, depois de convertido à igreja católica, ele traz muitos protestantes para a igreja católica. Em tudo isso, a gente vê que estamos no caminho certo, né? E nós só temos que agradecer a Deus por nós sermos católicos, apostólicos, romanos, e não se desviar por falsas doutrinas. Doutrinas essas que muitas vezes nos traz assim uma certa facilidade, né? Quando a gente olha para a Igreja Católica, a gente olha, né, para aquilo que Jesus ensinava, que era o caminho da cruz. Quando a gente olha para a história dos santos, a gente vê que não foi muito fácil a vida deles, o testemunho deles.
mas é da vontade de Deus, né? Jesus, ele passou pelo caminho da cruz, assim também a sua igreja deve passar pelo caminho da cruz. E quando nós somos perseguidos por amor à igreja, nós devemos se alegrar, porque nós estamos contribuindo, por mais pouco que seja, né, com a salvação das almas. Se você chegou até aqui, nos siga, compartilha e Deus abençoe.